A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu sou o evangelista Jorge Rocha e hoje eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, ao versículo 6, que nos diz: A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. A casa do oleiro, nos dias de hoje, simboliza o templo, simboliza a igreja, aonde Deus fala conosco através da oração, através dos louvores, das profecias e principalmente através de sua palavra. Nós somos o barro, somos o vaso e Deus é o oleiro. E quando nós nos colocamos na posição de barro, entregando a nossa vida para Deus, é Ele quem começa a dar forma à nossa vida, à nossa história, a conduzir os nossos caminhos. E quando o oleiro quer fazer de um barro um vaso, ou um vaso novo, começa um processo. Ele precisa preparar o barro, tirando toda a sujeira, toda a impureza. Ele lava aquele barro, amassa ele, até que ele venha ficar pronto para ser um vaso. Assim também não é diferente conosco. Quando Deus está nos preparando para o seu propósito, Deus permite situações em nossas vidas que às vezes não entendemos e chegamos até mesmo a questionar a Deus o porquê estamos passando por situações e momentos difíceis. Às vezes não compreendemos porquê. Não entendemos, mas Deus está no controle de todas as coisas. No livro de Gênesis, nos conta uma história de um jovem que foi chamado por Deus para uma grande obra, mas passou por um grande processo. Vamos ler aqui em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3 ao 9. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, os seus irmãos aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais, e disse-lhes: Ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, reinarás sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, contou a seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. A Bíblia nos fala de um jovem chamado José, um jovem que tinha sonhos, o filho amado do seu pai Jacó.
Isso fazia com que seus irmãos tivessem inveja de José, não gostavam dele, a ponto de jogarem ele dentro de uma cisterna, dentro de um poço. Depois pegaram José e venderam ele como escravo. José trabalhou como escravo para um homem chamado Potifar. E tudo que José fazia, Deus o abençoava. A mulher de Potifar gostou de José, queria ter relações com ele, mas ele fugiu dela porque ele tinha caráter e sabia que aquilo não agradava a Deus. Então ela levantou uma calúnia contra ele e ele foi preso por causa dessa calúnia. E lá na prisão chegaram 2 homens, foram presos acusados de roubo. Eles trabalhavam para Faraó, o padeiro e o copeiro. E eles tiveram sonhos, e José revelou a eles os seus sonhos. O padeiro morreu e o copeiro de Faraó foi livre da acusação, conforme a revelação de José. E Faraó, rei do Egito, estava tendo sonhos, e ninguém conseguia discernir seus sonhos. Foi quando o copeiro se lembrou de José e disse ao Faraó que na prisão conheceu alguém que desvendava sonhos, e chamaram José. E José desvendou os sonhos de Faraó, dizendo: sobre 7 anos de fartura e 7 anos de seca. Faraó colocou um anel no dedo de José, deu a ele uma esposa e colocou ele como o segundo homem mais importante abaixo de Faraó. Deus agora exaltou a José, sendo ele agora o segundo homem mais importante no Egito. Mas para que isso viesse a acontecer, esse propósito de Deus, José teve que passar por uma grande provação, foi traído pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço, depois foi vendido como escravo por seus irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar, por uma coisa que ele não fez e foi preso inocentemente. Ele passou tudo isso porque Deus tinha um propósito com José de salvar o seu povo. Quem sabe, meu irmão, você que está me ouvindo, tem sido servo fiel a Deus e tem passado por tantas perseguições que você não tem entendido e se encontra desanimado. Deus não perdeu o controle da sua vida. Tudo o que acontece, acontece por permissão de Deus. E se você tem passado por esse processo, é Deus te preparando, fazendo de você um vaso para o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus não vai dar um fardo que você não pode suportar. Ele está acompanhando você. Ele é pai e tem você como filho. Ele conhece sua estrutura. Mas para que o chamado que Deus tem com você venha se concretizar, é necessário que Deus venha preparar você para que quando você estiver preparado, quando você estiver estruturado, quando você estiver aprovado por Deus, aí então Ele vem e entrega a sua vitória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos e um forte abraço.